Hey, eu sou a Steph, bruxa, astróloga, taróloga, fotógrafa, consultora de branding, leitora, creator e muito mais que as palavras possam rotular. Sou a criadora do Mística Lua, um canal idealizado com a intenção de formar um círculo mágico para expansão de conhecimento, prática e conexão com a deusa. Aqui falamos de magia, ocultismo, paganismo, astrologia, sagrado feminino e tudo que se fizer necessário compartilhar para o crescimento dessa nossa egrégora linda. Se você chegou agora, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Ouça os outros episódios para acompanhar tudo na íntegra e aproveite para conhecer a nossa playlist super completa com cânticos para todos os momentos. Ah, e não esquece de compartilhar o pod. Para aumentar esse nosso círculo maravilhoso, marca o Mística Lua no Insta e vamos bater um papo por lá. Arro! Grimório, Livro das Sombras, Livro do Espelho. Afinal, qual a diferença entre eles? Hey, como você está? Como foi a sua semana? Como está indo a sua semana? Hoje estamos juntos aqui mais uma vez para conversar, para trocar ideias e experiências e vim trazer um assunto que é um pouco, não posso dizer assim, polêmico. Costuma deixar muita gente em dúvida, mas tem gente também que nunca ouviu falar dos outros nomes que eu trouxe aqui, né? A grande maioria das pessoas que entra nesse nosso mundo mágico conhece apenas o Grimório, mas sim temos outros nomes, outros livros com utilizações que podem ser diferentes, mas não obrigatórias, porque a magia é livre, né? Essa é a parte mais legal de tudo, a melhor parte de todas, né? Se você pratica magia, se você está no mundo mágico, no mundo do oculto, do místico, você é livre para fazer o que você quiser, né? Sempre respeitando aí as leis da natureza, porque, claro, as consequências sempre vêm de tudo que a gente faz. Então, que sejamos livres, mas sempre com a consciência de tudo que a gente faz retorna, não é mesmo? Aliás, falei sobre isso no lindo Credo das Bruxas, que tem um episódio aqui só recitando essa maravilha. Recomendo para você que ainda não ouviu. Bem, esse tema, eu criei um artigo quando estava começando a estudar, né, mundo mágico, bruxaria, enfim. E me vieram esses termos. Eu acabei estudando um pouco mais sobre eles e criei um artigo no Amino. Para quem não conhece, o Amino App é um aplicativo onde você tem várias comunidades lá dentro. Tem para tudo, né? Tanto para conhecimento, para estudos, quanto também para jogos de RPG, principalmente. Né? O pessoal cria comunidades online que dá para fazer bate-papos, compartilhar artigos, tudo. Uma super rede social que não acho que é tão divulgada, nunca foi. Eu a descobri por acaso fazendo essa pesquisa e descobri comunidades lá com mais de 500 mil pessoas que falam sobre esse assunto. Então, quando eu entrei como membro, foi com muita vontade também de compartilhar minha vivência, enfim. Encontrei grupos grandes que compartilham livros, inclusive, em PDF, né? Muita coisa. Livros, sessões, assim, de conversa. Então, agregou bastante e me motivou também participar, comentando, criando, para que eu continuasse, né, nesse mundo. Eu, aliás, gosto muito, vocês devem perceber que eu sempre estou pesquisando e gosto de compartilhar, que eu aprendo ainda mais compartilhando. Então fez um sucesso lá no app quando eu escrevi o artigo e eu levei ele para o Pinterest em formato de post mais simples e que gerou aí mais de 3.700 interações, né? Entre reações e salvamentos, o pessoal já foi gostando bastante, né? E de onde eu fui criando mais conteúdos a respeito dos temas e até chegar aqui no Mística Lua hoje. Até gaguejei, gente. Então, aliás, falando em Pinterest, né?
eu comecei a criar conteúdos lá, além de fazer uma curadoria de tudo que eu encontrava lá, de tudo que eu achava interessante para salvar e estudar. Então eu tenho uma super pasta lá de bruxaria, Wicca e paganismo, que aliás eu convido você, se você gosta de navegar pelo Pinterest buscando inspirações, saiba que lá também é um universo onde você pode começar a criar os seus livros, né, o seu grimório, por exemplo, juntando todas as informações, todos os aprendizados que você encontra. Claro, nossa, tem muito fake, muita coisa inútil, mas que tem também de coisa boa, que aliás o meu conteúdo lá é uma delas, é um deles, né? Uma dessas coisas boas, então eu super recomendo. Vou deixar aqui o link na descrição desse episódio para você que tem vontade de conhecer e quer acompanhar lá. Pode participar da minha pasta, ver o que eu tenho lá para compartilhar também. E sugerir também, se vocês quiserem podem me mandar por direct lá coisas que eu ainda não tenho salvas. Pois bem, quando você pesquisa a respeito de grimório, por exemplo, que é o assunto principal, né, que é o que a gente mais conhece, a gente acaba encontrando esses outros termos, que é o Book of Shadows, ou Diário das Sombras, o Diário Mágico, o Livro do Espelho. Mas será que todos esses termos servem para o mesmo livro, o mesmo objeto, ou cada um deles diz respeito a um livro diferente, a uma ferramenta diferente? Então vamos passar aí por cada um deles resumidamente, né? O Grimório, como muitos já conhecem, é um livro de anotações, onde a gente concentra ali todo o aprendizado, mas como uma enciclopédia, sabe? A gente consegue catalogar as coisas, tudo que a gente vai aprendendo. Por exemplo, essa nossa conversa de hoje, o que você tiver de insight, de alguma coisa, pode anotar lá também do seu aprendizado. Só não dá assim para copiar, né? Você pega um livro, vai lá e só faz a cópia para o seu grimório. Claro que trechos são muito bem-vindos, né? Valem bastante, mas pegar e copiar não vale muito, né? Então, vai falando com as suas palavras, com a sua própria vivência, né? Até para que ele possa refletir sua personalidade. O grimório é algo pessoal que cada bruxo tem, né? Cada magista concentra aí a sua essência, do seu aprendizado. Já o Livro das Sombras, ou Book of Shadows, né? Bem conhecido como Book of Shadows, que a gente vê aí de pessoas famosas, que eu vou comentar aqui, ele também é um livro de anotações, mas diferente do Grimório, ele já é mais objetivo, né? Você vai registrar ali mais as suas experiências em magias, rituais, feitiços e afins, do que todo esse conhecimento que vem de livros, trechos, coisas que você vai anotando ali para catalogar, sabe? Então, ele possui esse nome justamente porque tem ali conhecimentos secretos, ocultos, que olhos profanos não podem ver. Olha que legal. Olhos profanos não podem ver. O Livro das Sombras, ele é para você ali com a sua essência, né? O que já até comentei ali, a partir do Grimório. Ele é muito comum em covens, né? Onde o sacerdote, então ele é muito usado na Wicca, onde o sacerdote registra as experiências, os conhecimentos que são compartilhados apenas dentro do grupo e conforme a hierarquia. Então, se você é um novato, né? Até esqueci a palavra, como eles chamam de novato nos covens, mas ali você não tem acesso a tantas informações como uma pessoa mais antiga do coven tem, né? Como tem ali as experiências compartilhadas com os outros membros. Então, até lembrei de alguns aqui que são bem conhecidos, né? Por exemplo, o Livro das Sombras do Scott Cunningham. Scott Cunningham é um autor bem conhecido aí dentro da Wicca. E, inclusive, eu tenho esse Livro das Sombras dele. Admito, assim, ele me foi bem útil no começo, principalmente para me trazer repertório, para conhecer mais da história. Mas muito do que ele tem ali, infelizmente, se aplica mais ao hemisfério norte, né? Por exemplo, eu sigo a Roda Sul, os sabás na Roda Sul, que são diferentes
as formas que ele coloca ali de ritualizar, inclusive, muitas coisas incluem coisas que não tem aqui. A parte que ele tem plantas ali catalogadas, né? A parte da botânica, que ele fala de muitas ervas que não acham com facilidade aqui no Brasil, porque elas são cultivadas em ambientes propícios mais frios, como lá no norte também, né? Então, a gente só aprende, como é que fala? A gente pega o aprendizado e aplica no que a gente tem aqui, né? Isso é ser uma verdadeira bruxa, ser uma alquimista, né? Transformar o que você tem. Então, recomendo para quem gosta, quem quer aprender, mas ele realmente tem essa base. Tem também o livro das sombras, né, do Aleister Crowley, muitos livros que refletem aí o conhecimento dele, que ele compartilha, que é um grande nome também dentro da Wicca, polêmico também. Então, vale dar uma pesquisada para conhecer. E, na minha visão, assim, na minha perspectiva, o livro que estou lendo agora, que é o Dança Cósmica das Feiticeiras, da Starhawk, ele também é um livro das sombras, né? Porque ela traz ali rituais, feitiços, vivências e aprendizados. Ela conta, inclusive, de experiências com os covens que ela participou, que ela participa. Então, ela traz ali a essência dela, de acordo com a experiência dela ali dentro. Eu considero que esse livro também seja um livro das sombras da Starhawk, né? E recomendo, ele é um clássico. Comprei ele lindamente, em capa dura, uma super promo da Amazon. Inclusive, vou deixar o link aqui também na descrição desse episódio, porque vem chegando aí para os acompanhantes de Amazon mais um Prime Day dentro deste mês, fiquem de olho, que vem com aquela promoção zona, né? Tipo, o livro que tá em uns 100, 90 reais, você consegue por 50, 40 e poucos. Foi assim que eu peguei ele e foi uma super aquisição. Nossa, eu estava esperando há anos para ter esse livro e veio maravilhoso, com capa dura, nova versão e prefácio da Mirella Faur, que eu sou super fã, né? Já até comentei disso quando eu adquiri esse livro aqui. Já o livro do espelho, ou diário mágico, né, o nome já precede o significado. Ele é mais informal, onde geralmente podem ser feitas assim anotações diversas, sem essa preocupação de uma organização, como é feito no Grimório, por exemplo. Então, você pode liberar lá dentro pensamentos, sonhos, meditações, observações, até mesmo se você escrever algum trecho, alguma citação sua, né? Ou você pode criar também orações, práticas dos seus rituais, sabe? Aqueles versos, era isso que você estava tentando lembrar aqui, em versos para você recitar nos seus rituais, nas suas magias. Também é um livro interessante para isso. Então ele é mais solto, mais livre, você pode escrever livremente nele, né? Então, tem também, que eu não mencionei aqui na descrição do episódio, no início dele, mas tem também os diários oraculares, né? Então, o que é aconselhável para quem estuda um tipo de oráculo. Eu, por exemplo, tenho de tarô. Confesso que eu comecei a escrever nele e depois deixei, sabe? Quando a gente tem tantas coisas assim, meio que desanima, que foi o que aconteceu para mim, né? Tem gente que consegue seguir ali uma linha com cada um dos livros e flui super bem. Mas, como no meu caso, por exemplo, que já tenho que me organizar para fazer os meus rituais, as minhas práticas em momentos específicos, o quanto isso for mais fácil, mais prático para mim de utilizar, é melhor, porque eu já tentei ter cada um dos livros, mas não fluiu. Acabei não escrevendo em nenhum por um bom tempo. E recentemente, tipo esse ano, no início do ano que eu comecei a praticar mais, né, a me dedicar com mais afinco aos meus rituais, voltei com o Grimório e, claro, gente, anotando com caneta bico de pena, porque eu sou dessas. Gosto de me sentir na vibe medieval ali, gosto de me sentir como minhas ancestrais. Então,
Essa caneta também deixa tudo mais bonito, mais lindo, na minha opinião, escrita fina. Eu tenho esse estoque, sabe? A pessoa com ascendente em virgem aqui já viu. Então, eu comecei a utilizar ele e escrevo nele para tudo, mas como se ele fosse um grande diário, porque eu escrevo as minhas práticas, qual a carta que eu tirei durante aquele ritual, a minha tiragem do dia. Então eu escrevo ali também no mesmo livro, no mesmo grimório, o que eu usei para certo ritual, o que eu senti, qual foi o meu sonho naquela semana que me impactou. Então eu acabo utilizando a ferramenta como um todo e tem fluído muito bem, porque se eu faço um ritual hoje, né, eu coloco a data, inclusive faço uns desenhinhos para deixar ele bonitinho, não ficar aquela coisa muito com cara de diário, né? Eu gosto de deixar mais com cara de grimório, de livro. Enfim, bem simples os desenhos das plantas, ou de um caldeirãozinho, de uma lua, né? Usei ele também como diário quando eu plantei minha lua pela primeira vez, e eu vou trazer essa vivência em um outro episódio. E foi tão legal a experiência, o que eu senti, o que eu anotei lá, e gosto de voltar, revisitar aquilo ali. E, enfim, é a minha utilização, sabe? Então, depende mesmo de você saber a utilidade que esse livro vai ter na sua rotina e qual que é a necessidade também. Porque não adianta ter vários se não vai usar nenhum, né? Mas uma coisa é certa, as anotações, principalmente dos resultados e outras experiências, são fundamentais para quem pratica, né? Porque é assim que a gente volta, vê ali o que desencadeou certas coisas que a gente nem percebeu, né? Às vezes passa um tempão, a gente volta lá, poxa, eu já tinha visto isso aqui na leitura que eu fiz, poxa, aquele sonho que eu anotei, tinha tudo a ver. Aquele ritual foi muito bom. Inclusive, isso tem refletido muito na minha mandala lunar. Eu vejo muito na mandala que eu vou anotando com frequência, né? Fazendo os registros diários. Então, eu vejo muito do meu humor. Como que o meu humor foi impactado por aquela lua e aquele signo naquele momento. E como esse mês eu estou diferente, porque está num período completamente oposto. Enfim, é muito legal fazer essas comparações. E não importa, né? Pode ser um papel, claro que de forma que você não perca as folhas, né? Um caderno espiral pautado, esse que usa na escola, né? E você pode enfeitar bonitinho, que eu acho que enfeitar deixa mais motivador, assim, para você fazer. Um livro com estética medieval, que eu particularmente amo, né? Não tenho sim muita vontade de ter, mas eu me prometi que eu iria praticar e encher o que eu tenho, para dizer, pronto, agora eu tenho esse hábito, eu vou usar com certeza, não vou comprar para ficar parado. Então, quando eu terminar esse aqui, eu vou sim adquirir um com estética medieval, ou até mesmo num caderno digital, né, no Notion da vida, que eu amo, que eu uso para tudo. Um aplicativo, tem aplicativos de Grimório, de livros da sombra, vocês acham muitos por aí, essas coisas. Mais uma vez, foi uma delícia estar aqui com você hoje, compartilhando um pouco do que eu sei, né, batendo esse papo gostoso. Espero estar fazendo uma ótima companhia para você e para o seu aprendizado. Então, se você gostou, comenta aqui, né? Deixa eu saber o que você está achando, deixa alguma dúvida, se você tiver, a gente vai trocando ideias, para trocar melhor ainda as ideias. Conecte com a gente lá no Mística Lua, né? No Insta, a gente tem um espaço melhor e maior para poder conversar, trocar ideias e até mesmo colaborações, porque estou sempre aberta para isso. Além de, é claro, não deixa de compartilhar com quem você acha que precisa conhecer, né? Precisa fazer parte dessa nossa família. E também vou ficar muitíssimo grata se você avaliar o nosso podcast aqui, que vai ajudar a chegar para mais pessoas que precisam fazer parte dessa família, né? Fazer parte dessa nossa egrégora, do nosso círculo mágico, fazendo ele crescer cada vez mais. Imagina só, um círculo grande e a gente poder dizer que é uma família, que é uma comunidade. Isso vai ser, assim, sensacional, né?
Então até a próxima. Um grande abraço. Blessed be.